Olá, meu povo! Boa tarde, vamos começar mais um podcast, sejam bem-vindos. E você, à medida que for entrando, já vai compartilhando o link e divulgando aí para a turma, para a gente ter hoje uma audiência bem bacana, porque hoje o nosso podcast promete, uma expectativa muito grande de receber um casal assim, que a gente tem um carinho muito grande, sempre que a gente está junto é sempre muito prazeroso. E vamos estar conversando sobre muitos assuntos e você já pode ficar preparado para mandar perguntas, tá? Manda perguntas aí, suas dúvidas na área que nós vamos tratar aqui. E eu queria dar boas-vindas, doutor Kerry, doutora Gilmara. Obrigada. Demorou um pouquinho pra gente vir, mas deu certo. Eu achei que você estava me enrolando. A doutora ficou com a tossezinha durante os dias. O médico também fica doente, né? Também Você sabe que é uma das coisas assim que quando eu estava pensando, vou fazer um podcast com vocês, foi uma das coisas que veio assim na minha cabeça. Sabe que as pessoas às vezes não consideram que determinadas pessoas são humanas? Igual artista. O artista, eu acho que as pessoas olham para os artistas e pensam que artista não é humano. Olha para pastor, pensa que pastor não é humano. E eu acho que olha para médico também, acho que médico não fica doente, médico não tem. Já aconteceu com a gente, né? O paciente falar isso. Eu levei em tom de brincadeira, né? Mas não sei se estava falando sério, né? Ficou doente, também fica doente. Fica, né? A gente tenta não ficar, né? Até mesmo porque eu imagino, né? Coisa da cabeça de um leigo, né? Porque na minha área, que é espiritual, então você já antecipa determinadas situações. Sim. Você já percebe que uma luta, uma situação tá chegando e tal, então você já previne. Imagino que médico na área da saúde seja o mesmo. E tem muito a ver com a nossa área de atuação, né? É medicina preventiva, que a gente atua tanto nas duas especialidades que a gente tem, que é médico de saúde da família, que nós somos, que é uma área pouco conhecida, né? E a nutrologia também, que agora está assim, em franca expansão, né, no Brasil, mas que também é pouco conhecido. O pessoal confunde um pouco, né? Nutrólogo com nutricionista, né? Acho que seria bom... A minha mulher é nutricionista. Sim. Seria bom a gente estar falando um pouquinho sobre isso. Né? Mas vamos lá. Eu queria apresentar para vocês, então, o Dr. Kerry. O Dr. Kerry é um dos tecladistas da igreja. Está quanto tempo na nossa igreja já? Olha, na igreja tem uns 5 anos, mais ou menos. Né? Desde que a gente veio morar em Campos, né? Mas que você toca, eu acho que faz uns 2 anos. A gente ficou um tempo vindo, né, aos domingos não, melhor dizendo, quartas, né? Que a gente ficou muito tempo. Domingo. A gente ficou muito tempo dando plantão no domingo. Um dia a gente até falou, né, com o senhor, que a gente estava tentando sair do domingo de qualquer jeito, a gente vinha sempre às quartas-feiras. Aí depois a gente conheceu o pastor John e a Andresa, e a gente começou a ir na cela. Então já tem uns 5 anos, cara? Já tem isso. Eu lembro do primeiro contato que nós tivemos, que vocês foram lá no gabinete, nós conversamos um pouquinho. Foi muito rápido. Isso foi pra gente, questão de prioridade, né? Prioridade. Então a gente deu prioridade ao nosso fim de semana, ficar com a família, vir à igreja. E decidimos sair do plantão. Eu acho que se a gente não tivesse tomado essa decisão, a gente ia estar lá até hoje. É verdade. E no teclado eu acho que 1 ano e pouquinho, né? Mais ou menos. Muito bem. Gente, então, eu queria apresentar para vocês as redes sociais, né, dos nossos doutores, para vocês poderem seguir. Se você ainda não segue aí, tá aí lá em cima, Dr. Kerry, doutora Gilmara. Muito nome. Muito nome, doutora Gilmara. Moté Miranda, é nome pra caramba, meu povo. Mas procura ele no Instagram e comece a seguir, porque sempre tem dicas, tem videozinho dando orientações em áreas bem interessantes. Eu sigo direto, né? Eu estou sempre lá curtindo, lá que eu acho um barato as dicas. É uma área que eu me interesso, que eu gosto muito. Então segue aí, tá bom? Eu vou aproveitar e vou falar da nossa agenda, antes de a gente começar a bater um papo aqui. Porque às vezes eu deixo para falar da agenda no final do podcast e tem gente que quando vai terminar já desliga, não espera o final. Então eu vou falar da agenda agora, tá bom? Eu queria convidar você, quarta-feira, nosso culto, tá uma série aí muito especial, na responsabilidade da equipe que tem se dedicado a fazer um trabalho muito bacana. Então não perca, quarta-feira às 20 horas, venha cultuar ao Senhor e com certeza você será muito ministrado e abençoado. E no final de semana, uma expectativa muito grande, nós vamos estar celebrando a nossa festa da Páscoa e o nosso espetáculo cheio de novidades, você não pode perder, não venha sozinho. Sexta e sábado às 20 horas e domingo às 19,
você é meu convidado e traga junto a sua família, traga os seus amigos. Nós seremos 3 noites que vão marcar a nossa vida, viu? Expectativa mil, hein? Muito grande. Festa da Páscoa toda festa a expectativa é grande. Eu acho que a cada ano, pelo nível que as festas vão alcançando, a expectativa vai aumentando na vida da gente. E já tem algum tempo que eu não acompanho assim, os ensaios, porque no início eu tinha que acompanhar de perto e tal, mas já tem um tempo que eu não acompanho. Então, como é surpresa para a igreja, é surpresa para mim da mesma forma. Eu sou surpreendido da mesma forma. Eu prefiro que seja assim, porque eu sou muito abençoado também nas festas. Eu, na hora do louvor, tenho alguns spoilers, né? No grupo lá, sei algumas músicas e tá lindo. Posso adiantar que tá lindo. Vai ficar impactante. Que legal. Muito bem. Queria saber de vocês, quem é o Dr. Kim? Dr. Kim, você nasceu na evangélico? Como é que é a sua? Sim, eu nasci lá evangélico. Meu pai é pastor, né? Ele é médico também. Ele atua na área de dermatologia e saúde da família também. Nasci lá evangélico, me batizei em torno de 11 anos e tô até hoje, graças a Deus. Toco teclado há bastante tempo também. A base foi boa, né? Foi. A Bíblia se cumprindo, ensina a criança o caminho que deve andar. O exemplo em casa que barba branca não se desvia. É verdade. O pai dele conta pra todo mundo que a primeira pregação dele, a mãe dele mandou fazer, ela tá assistindo, com certeza ela vai que ela fez um ternozinho pra ele, ele pregou. Foi o dia das crianças, eu preguei. As sabedorias de Salomão. Com terninho e tudo decoradinho. Aí, gente, nós estamos com talento aqui. Quando eu estiver viajando, eu já sei que eu vou colocar na escala pro domingo à noite. O terninho não vai caber mais. O terninho não vai dar, Ai, que legal. E você, doutora? Eu nasci num lar católico e sou a ovelhinha dele. Quanto tempo você está com a gente? Tem uns 5 anos. Mas quando você veio... Exatamente. Desde que a gente casou, eu frequento, né? Com ele. E o batismo foi na pandemia, né? Foi na pandemia. Ai, que legal. É muito bom fazer parte da história de vocês, assim. Muito, muito, muito bom, muito bom. Todas as áreas. É um prazer para nós, né? A gente é muito feliz de ter o senhor como nosso pastor, né? Além dos nossos líderes também, logicamente, mas a gente aprende muito. A gente aprende muito com o senhor cada dia, o cuidado que vocês têm com a gente só tem que agradecer. Exatamente, né? Cuidar de todo essa mundo. palavra, a gente se sente muito cuidado. Poxa, isso é tão bom ouvir isso. Às vezes a gente não tem tanto contato, né? Mas é importante a gente, como igreja, cumprir com esse papel. Muito importante para nós. Quanto tempo de casado? 11 anos. Vamos fazer. Pensou 11. muito, hein? Não, é porque eu sou ruim de idade. Geralmente mulher sabe mais rápido, não esquece data. É meio do ano. Quem sabe mais sou eu, essa parte. Data ele é melhor que eu. A gente faz 11 anos agora. 11 anos. Em julho. Que 7 legal. de julho. Já passaram as fases mais difíceis, né? Sim. Casamento é uma benção, mas tem umas fases mais complicadas. Com certeza. Teve E a medicina? Como é que foi? Medicina? Então, ela foi minha caloura, né? A gente formou na mesma faculdade. Eu sou mineiro, né? E ela é aqui de Campos. Aí a gente se conheceu na faculdade. Eu estava no penúltimo ano de internato. Você estava no 7º período. Não. Quando a gente se conheceu. Quando a gente se conheceu, verdade. A gente começou a namorar, você estava no internato. No penúltimo ano de internato. Quando a gente se casou... Você fez faculdade aqui em Campos? Não, eu fiz o Espírito Santo. Eu e ela fizemos lá. Ele saiu de Minas, foi o Espírito Santo, E você saiu saiu de de Campos, Campos e foi o foi Espírito também. Santo, a gente se encontrou lá. Coisa de Deus mesmo, né? Poxa, E a cidade que mais legal. próxima para mim, né? Era a cidade mais próxima da minha cidade, era a faculdade que eu fiz, né? Em Colatina, no Espírito Santo. Eu sou a segunda turma da faculdade. Eu estou fazendo agora 12 anos de formado, agora no fim do ano. Tem essa cara de novinho. Eu não vou perguntar a idade porque não é ético, porque tem cara de novinho. Eu já tenho um tempinho já na estrada aí. Poxa, Não tanto igual meu pai, né? Meu pai tá... Seu pai tive a oportunidade de conhecer Tá ele vendo? também. Mas ele não gosta, não. Ele fala que ele é novinho também. Mas realmente. 11 anos de casado, 12 anos de profissão. Isso aí. Aí, E os dois decidiram pela mesma área? Foi... Mesma área, desde a saúde da família, a gente especializou na mesma área e a área da nutrologia. O que é a saúde da família? Que a gente ouve, assim, porque a ideia minha, assim, eu acho que, não sei se é a ideia de um leigo, né, que dá muito que o médico da família, ele parece um clínico geral melhorado. Então, na verdade... Mais ou menos.
Na verdade, a gente abrange uma área maior do corpo humano, né? Acaba que a gente não fica centrado só em uma parte, né? Por exemplo, cardiologista mais no coração, né? A gente tenta abordar mais áreas, né? Por exemplo, lá no nosso trabalho a gente faz atendimento pré-natal de baixo risco, a gente atende pediatria, crianças tanto de bebês, crianças maiores, a gente faz geriatria, a gente atende a clínica médica, a gente é o médico da família. É o médico da família. É um generalista, né? Ele atende desde a concepção, quando a mulher engravida, a gente faz o pré-natal, essa mulher. Costuma fazer parto também? Não, o parto não, a gente faz o pré-natal. É porque na unidade acaba que não tem o suporte. Eu já fiz na emergência, né? A gente acaba fazendo emergência, a gente acaba fazendo, eu já fiz. E aí a criança nasce, a gente acompanha a criança, todo o desenvolvimento dela. E aí fica adulta, a gente está acompanhando ainda, a gente conhece a família. Médico da família mesmo. E acaba que realmente a gente cria um vínculo, porque a gente vai conhecendo a criança desde o bebezinho, e a criança vai crescendo, e a gente vai envelhecendo, e a gente conhece a família toda, acaba que atende a esposa, o marido. Poxa, mas que especialidade legal, né? É legal, a gente é apaixonado. Porque a gente, por exemplo, pega o pré-natal, que às vezes tem um problema na família, a gente sabe que às vezes a criança nasce com algum tipo de deficiência, algum problema, que a gente consegue depois acompanhar mais a fundo, que às vezes um médico, um pediatra vai pegar uma criança assim e não vai conhecer um pouco da história dela. Então a gente conhece a história toda, desde o pré-natal, né, até a concepção, e depois a gente vai acompanhando até fazer a condição social dessa família também, que muitas das vezes a gente vai na casa dessa família, né, fazer isso que eu ia perguntar, porque geralmente o médico da família, eu acho que só tem vinculado assim ao órgão público, à prefeitura e tal, não tem particular, tem? Agora... A princípio não, a princípio foi feito só na rede pública, mas agora já tem, eu já até trabalhei na Unimed, que também tem a rede médica da família na Unimed também. Agora está implantando em outras áreas também, particular. A gente vê isso assim, em filmes americanos, a gente vê um médico, aparentemente esse tipo de especialidade, né, que acompanha. E aí acaba que eles começaram a perceber que a medicina preventiva, né, a atenção básica é a base de tudo. Então, assim, você tendo uma boa atenção básica, você previne muita doença que pode acontecer futuramente. Então, acaba que fica até o custo fica melhor para aquele governo, né? Com certeza. A gente percebeu. Eu acho que a cultura brasileira, não sei se vocês que estão da área vão dizer, mas a impressão que eu tenho é que está havendo um amadurecimento, né, na área da medicina, porque o brasileiro, eu acho que sempre foi muito mais corretivo do que preventivo. Sim. Isso está mudando? Tá. Então, Campos, a gente percebeu que quando a gente chegou aqui, era bem fraco a questão da saúde da família. Tinha poucas unidades, né, por conta de outros governos, enfim. E eu vim de um trabalho em Minas que é totalmente consolidado, a saúde da família. Lá os pacientes entendem numa boa. Aqui os pacientes demoraram a entender como que era o médico de saúde da família. Às vezes ia na unidade, quero que você me encaminhe para o cardiologista para tratar uma hipertensão. Aí a gente foi explicar, não, a hipertensão a gente vai tratar aqui, se for um estágio 3, né, que precisa de um encaminhamento, a gente encaminha. Então demorou um pouquinho para o paciente poder entender isso aí, né? A gente percebe que hoje, em Campos, já está sendo mais consolidado, está tendo ampliação através de programas mais médicos, né, e outros programas também. A gente está percebendo um amadurecimento, né, da população nesse sentido aí. Porque quando a gente vai fazer um seguro americano, porque lá não tem plano de saúde como tem no Brasil, eles pedem-se uma bateria de exames preventivos para depois te aceitar. Se você não estiver bem, você não vai ser aceito ali. No Brasil não tem essa cultura. Não tem essa cultura. Você faz um plano de saúde, cumpre uma carência, e depois vai gastar o plano de saúde para cuidar das possíveis enfermidades, doenças que tem ali. Mas essa questão da prevenção, eu acho que em todas as áreas, eu acho que é a coisa mais inteligente, enfim. E o médico da família, então, consegue tratar também dessa forma mais preventiva. A gente consegue pegar as coisas mais básicas, né, de todas as especialidades e tratar. Logicamente que existem casos específicos, né, de tratamento com especialista, logicamente, né, mas a gente consegue tratar a grande maioria dessas coisas aí. Que legal. Eu já fiz um convite para receber o prefeito aqui.
para vir bater um papo comigo. Porque a impressão que a gente tem é que essa gestão parece que deu uma melhorada nesse aspecto. Vocês que são do meio, é impressão nossa da sociedade ou teve alguma melhora? Não, da nossa parte também. A gente está percebendo bastante melhora, mais apoio, tanto de material também, que felizmente tinha muita falta, né? Ampliação também. Ampliação dos programas. Agora mesmo a gente está vindo de um treinamento. Na verdade não é um treinamento, é uma atualização, né? De pré-natal. Então, assim, como que eles estão se importando com isso, né? Com as mães. E aí, eles estão tentando implantar agora, até para as gestantes que estão acompanhando com a gente, ela tem um lugar separado só para ela fazer ultrassom. Então, assim, a gente está vendo uma melhora. Eu acho importante a população saber, porque geralmente a gente só vê as falhas, né? É muito crítico, né? E é um segmento da sociedade muito carente. A saúde, né? As coisas mais básicas que a gente percebe. Na saúde, percebe uma carência muito grande, os hospitais estavam muito abandonados, né? Eu sei de pessoas nossas que trabalham no HGG que falavam que quando chovia tinha goteira no UTI, do centro cirúrgico, chovia dentro do UTI e tal. Então, essa precariedade, essa falta de cuidado. Então, quando a gente vê assim, que alguma coisa está sendo feita, eu acho importante isso ser divulgado também, né? Independente de questões políticas, né? Eu acho que a sociedade saber que está sendo algo que está sendo feito, isso é importante. A gente percebe que o apoio está totalmente diferente, os hospitais também estão melhorando bastante, questão de estrutura, a gente percebe uma melhoria importante. Lógico, tem muito ainda para andar, né? Para caminhar, né? Tem. Mas está no caminho certo, a gente percebe isso sim. Saber valorizar, né? Que bom. Vamos falar de nutrologia. Eu acho que já começou a aparecer um monte de perguntas aqui, ó. Alguns mitos sobre dieta, qual a importância da atividade física, qual é o conceito. Enfim, já tem um monte de perguntas, vamos tratar das perguntas. Mas antes de começar, a gente estava falando sobre a diferença da nutrologia para o nutricionista. A minha esposa é nutricionista, não é mais ativa, não quis continuar. Mas qual a diferença básica? Vamos começar por aí. Doutora. A diferença básica é que o nutricionista é um profissional que fez faculdade de nutrição, né? E já o nutrólogo é um médico que fez a especialização em nutrologia. Eles trabalham em equipes, né? Trabalham em conjunto. O que um faz e o que o outro faz? São distintos, né? O médico nutrólogo, ele age mais naquele de prescrição, né? Ele consegue avaliar. Porque a profissão... O nutricionista não pode passar receita médica? Não, ele pode prescrever algumas coisas, alguns fitoterápicos, algumas vitaminas, dose, né? Mas tem uma dose que pode atingir limite, que o médico pode extrapolar essa dose. Entendi. Mas, assim, a nutrologia em si é uma especialidade que vai estudar as doenças causadas pelo excesso desses nutrientes ou pela falta desses nutrientes, né? O excesso, geralmente, a maior de todas é a obesidade. E a carência dos nutrientes varia, né? Deficiência de vitaminas, né? As anemias, uma gama de coisas. Eu já vi um vídeo seu, você falando sobre a diferença, alguma coisa assim, sobre a diferença de reposição e suplementação. Tem diferença. Porque você pensar na palavra reposição, você está repondo uma coisa que está faltando. Certo. Né? Então, assim, está deficiente, você tem que repor. Quando você suplementa, a gente está dando uma dose a mais, mas não que aquela esteja deficiente. Você só está querendo manter aqueles níveis. Então, assim, a prescrição é diferente. De reposição a dose é muito maior do que a de suplementação, que você só está ali querendo manter. Que é diferente porque antigamente, né, a gente conseguia muitos nutrientes pelo alimento. Até hoje a gente consegue, mas com o passar dos anos, o solo nosso ficou... Não é tão... Exatamente. Não é tão fértil como antigamente. Então, os nutrientes, né, os alimentos que nascem desse solo, eles têm os nutrientes, mas não como antes. Então, acaba que muita gente, principalmente as pessoas que não comem os alimentos que a gente espera, né? Ricos em vitaminas. O nutricionista fala que o prato tem que ser colorido. Exatamente. Nem todo mundo come assim, a gente sabe. E aí, acaba que essa pessoa precisa repor ou suplementar. Sem falar do fast food, né? Exato. Do fast food, que eu quero saber de fast food. São os alimentos altamente inflamatórios, né? Conservantes, corantes, o carboidrato ruim, né? Então, isso aí já leva a outros malefícios para o organismo. E o Brasil, não sei se o senhor sabe, mas
aumentou muito a questão de obesidade, sobrepeso de alguns anos para cá, principalmente pós-pandemia. Que era um problema só de americano, né? O percentual de americano obeso era muito, muito grande. E a gente vai nos Estados Unidos, vocês também vão sempre, e a gente vê por que é da obesidade. Aqui está acostumado, você vai comprar uma caixinha de sucrilho aqui, a caixinha de 200 gramas. Você vai comprar a caixa de sucrilho nos Estados Unidos de 1 quilo. Aquele tudo exagerado. Tudo deles é muito grande, tudo é absurdo. Sorvete, aqui a gente compra um pote de sorvete, tá para a família toda. Lá eles compram um para cada um da família, senta na sala com aquele pote na mão. Aí o resultado... E a questão do fast food também, né? Que às vezes estimula a pessoa até comer mais do que ela comeria. Por exemplo, você vai no McDonald's. Às vezes, mais R$1, você, em vez de comprar uma batata, você ganha mais uma batata e um refrigerante. Aí o cara, às vezes, por causa de R$1, não, vou comprar, então aí acaba comendo. Porque compensa comprar maior, aí vai lá, né? Às vezes sem fome. Sem necessidade. Exato. Então, esses estímulos aí, né? Um estudo recente de 2022, né, sobre a questão de obesidade, foi feito pelo Ministério da Saúde, mostrou que somente em torno de 31% da população não está se enquadrada em sobrepeso e obesidade. No Brasil? No Brasil, isso. 31%? Foi feita uma pesquisa com 20 milhões de pessoas. Dentro dessas 20 milhões, 31% era peso normal, 34% sobrepeso, mais 31% obesidade, ou grau 1, 2 ou 3. Então, tinha mais pessoas sobrepeso do que pessoas com peso normal. Se você for juntar, então... Eu tive uma experiência assim, eu tive o tal do Covid também, né? E eu fiquei ruimzinho, fui para o oxigênio, o negócio foi meio complicado, né? Sim. Aí eu tive que tomar corticoide, anticoagulante e tal. Então eu fiquei meio ruimzinho. E eu estava pedalando, né? Te deu um couro a ver que você quase morreu no pedal. Nunca mais voltei. Eu achei que eu ia perder a ovelha. Nunca mais. Eu teve que rebocar ele. Sobrou pra mim. E eu voando no pedal, né? Pedalando todo dia, aquela coisa toda, eu estava pesando uns 79 quilos e tal, e veio o Covid, diminuiu o ritmo, e eu acho que eu devo ter batido uns 90 quilos. Eu me percebi muito inchado e tal. E a dificuldade, tanto para voltar para a atividade física, como recuperar, né? também para poder perder, eliminar uma loucura, né? Como o Covid alterou a vida da gente, assim, e social também, né? Na época e tudo, hoje já está superado, pelo menos aparente, você ainda vê gente de máscara, com medo, essa coisa toda, mas como que isso prejudicou? Prejudica muito. A nossa especialização, ela ficou também mais conhecida depois do Covid mesmo. Na verdade já era, mas era mais no meio estético, né? Daquelas pessoas que procuravam hipertrofia, emagrecimento. Aí depois que teve Covid, deu um boom na nutrologia. Por quê? Porque as pessoas ficaram obesas, né? Começaram a ficar doentes. E também por conta dos estudos. E não consegue perder peso fácil, não. Mais dificuldade. Com mais dificuldade, eu percebi isso. Não sei se a medicação tem a ver, o tal do corticoide parece que incha a gente. Então, porque teve vários estudos, né, na época do Covid que mostrou suplementação. E as pessoas começaram a perceber da importância de você manter um corpo saudável, né? De você suplementar, de usar as vitaminas, né? Tanto é que teve o boom da vitamina D, da vitamina C. Então aí todo mundo começou, epa, o que é isso? Aí começaram... Houve um despertamento. Exatamente, da prevenção. O mal que despertou pro lado bom da saúde. E aí as pessoas começaram a perceber mais isso, da importância. Não era só a questão estética, né? De você ter um corpo magro ou um corpo malhado, né? Você ter um corpo saudável, nutrido. É o mais importante. E a síndrome pós-Covid é uma síndrome que ainda está sendo estudada, né? Que são as pessoas que tiveram Covid. E aí tem mais de 115 sintomas que a pessoa pode apresentar. Então, assim, para você recuperar, né? Não é todo mundo que vai ter os 115, mas 2 ou 3, 4, você pode apresentar. E aí o tempo que leva para recuperar também não se sabe. Como também ninguém sabe os efeitos da vacina, essa coisa complicada, né? Foi uma medida emergencial que a gente ainda não sabe a repercussão disso aí, né? O que vai gerar no corpo da gente ainda. A gente não sabe. É loucura. O resultado, né, as sequelas que ficaram aí. Eu me percebi assim, mais esquecido. Não sei se... Tem muita gente que comentou que ficou assim também. É uma das queixas mais comuns. Às vezes para na frente da geladeira assim,
que eu vim pegar aqui. Os três principais. Não é possível que seja só idade, gente. Não. O que eu vim fazer na geladeira? O primeiro desses sintomas é o esquecimento. O segundo que fala demais é o cansaço. Assim, a indisposição. Essa parte eu consegui superar. Demorei mais de ano para superar. Tanto é que eu nem consegui voltar a pedalar ainda. Podia voltar junto, doutor Rei. Vamos. Vamos mais leve agora. Agora vai começar mais leve, porque a gente começa junto. Mas eu não consegui voltar a pedalar. Mas eu demorei mais de um ano. Agora que eu estou conseguindo fazer uma esteirinha mais puxadinha. Uhum. E o terceiro que a mulher reclama muito é queda de cabelo. É mesmo? Muita queda de cabelo. São os três principais, assim, as principais queixas. Mas existem outros também. Esquecimento. Queda de cabelo e o cansaço. Disposição mesmo. O cansaço, no início eu fiquei assim, bem. Eu me lembro que pedalando 100 km, eu fui para Pado de bicicleta, eu fui para Itaperuna de bicicleta, eu fui para Lagoa do Siri de bicicleta. Aí, de repente, eu fui fazer um passeio até a Lagoa de Cima. Quando eu voltei, papai, da vontade foi quebrar a bicicleta toda, eu nunca mais monto nisso, me de tão cansado. Tanto é que tem mais de ano que eu não pedalo, porque vou ver se essa sequela aí, e não é brincadeira não, a gente pensa que a pessoa, corpo mole, não é não. Sente mesmo. Sente mesmo. E o tempo a gente não sabe ainda. Quanto tempo para superar? Não sabe. Algumas pessoas menos, outras mais, a gente ainda não sabe. Entendi. E tem muita gente que do Covid mesmo teve poucos sintomas, mas sente mais da síndrome pós-Covid. Entendi. Agora, falando da nutrologia, a diferença para quem quer ficar marombado, para quem quer perder uns quilinhos. Onde que a nutrologia entra aí? Então, a nutrologia ela atua nas duas áreas, né? A gente tem que tentar, assim, tirar um pouco essa questão dos esteroides, né, desmistificar, porque existem as suas indicações, né? Uhum. A gente não pode também demonizar o esteroide, porque existe, né? Ele existe no mercado. Teve algumas restrições agora, né, de alguns que foram tirados aí, eu acho que estava a Anvisa interviu, muita falsificação. Por conta de falsificação. Uma das substâncias foi a Durateston, né? Que teve muita falsificação. E o Deca também. A Deca também. A Durateston teve em falta uma das substâncias, né? Que é um blend de algumas substâncias. Aí estava em falta uma, acabou que no mercado paralelo começou a produzir, né? Indicado por um nutrólogo, pode não ter risco. Então, porque eu vi um post. Eu vi um post esses dias, eu achei tão interessante, até mostrei para ela. Tem um certo medo, né? Um certo receio, porque isso vai causar não sei o que, sequela. Eu achei um post interessante falando sobre o esteroide, que o esteroide não é isento de risco, assim como o paracetamol não é e a amoxicilina não é. Então eu achei interessante esse post. Toda medicação, né, ela vai ter o seu risco, né? Pode dar até um choque anafilático em qualquer medicação que você usar, até um paracetamol pode dar. Mas existem as suas indicações e tem como contornar os riscos, né, com exames periódicos, né? As pessoas que têm suas indicações têm como fazer o uso, né? Mas não é para todo mundo, né? E também... A maior recomendação é fazer exames antes de procurar um profissional. Isso, a indicação absoluta... Não tomar por conta própria. A indicação absoluta do esteroide é para hipogonadismo, né, primário, né? Que são as deficiências da testosterona no homem, né? Essa é a principal indicação. Mas existem já outras indicações... Até crianças, né? Crianças também. É mesmo? Restrição de crescimento, síndrome de Turner, que não desenvolve a genitália, né, que tem algum problema, e de crescimento também, que usa hormônio. Em alguns casos até indica-se até para pacientes que não conseguem voltar, né, a massa óssea, pacientes idosos com massa óssea, pode-se usar para idoso também. Reposição de testosterona. Osteoporose. Isso. E a mesma coisa para a mulher também, né? Que tem a reposição hormonal. Aí vai falar de reposição. A gente ouve mais disso, né? Mas a gente fala de reposição hormonal na mulher, todo mundo, não vou fazer, né? Mas, lógico, tem as contraindicações e tem aquelas pessoas que são liberadas. Aí a mulher usa anticoncepcional a vida toda e nunca se importou. Aí, de repente, é a mesma coisa. É o hormônio do mesmo jeito. A reposição hormonal é feita exatamente com as mesmas medicações. Que é o estrogênio e a progesterona, que são os hormônios que a mulher... A diferença é o tipo, né? A dose, né? O mais importante é um profissional. Não fazer de qualquer forma, né? Não fazer de qualquer forma. Igual a gente vê o pessoal na academia se aplicando, fazendo tudo qualquer... A gente fica pensando, gente,
que risco eles estão correndo. Não tem noção. Não tem noção. Por isso que vê, né, pessoas infartando aí com 30 e poucos anos, às vezes atleta, né, de academia. E indicado e acompanhado por um médico, quer dizer, vai diminuir os riscos consideravelmente. Se porventura tiver algum aumento de alguma área que a testosterona pode aumentar, a gente corta naquele momento e para a reposição, né? Mas, como a gente conversou, né, só pacientes que têm as suas indicações, né? Por isso que tem que procurar um profissional para saber se tem indicação ou não. Não é para todo mundo, né? Não basta só querer ficar forte, não é assim, né? Tem que ter a indicação. Eu já ouvi um comentário que a testosterona ajuda, inclusive, na perda de peso. Tem a ver? Ajuda na queima de gordura. Não a perda de peso grande, assim, né? Ajuda na composição corporal, assim, que a pessoa vai perdendo gordura e ganhando massa muscular, né? Então, automaticamente vai... Quanto mais massa muscular você tem, mais chance de você ir perdendo peso, né? Porque o corpo vai precisar de muita energia, automaticamente vai ser a queima do bem, né? Tem algum sintoma, assim, visível para um homem? Tá perdendo, tá com testosterona abaixo? Tem. O principal é desânimo, a memória baixa, né? Questão também da libido sexual, né? Logicamente é um dos principais, né? Mas os principais sintomas são esses, né? Perda de memória, desânimo e a queda da libido, né? Independente da idade? Independente da idade. Tem alguma idade assim? Tem alguma idade que é mais assim comum? Até a tal idade já tem que vigiar mais? Então, essa semana... Estou aproveitando para dar uma consulta. Essa semana agora, as 2 semanas... Eu não vou a um nutrólogo, tem uns 10 anos. Eu fui no nutrólogo uns 10 anos atrás, eu fui por causa do Daniel. O Daniel querendo ganhar massa, eu sempre fui assim, né? Os filhos querem fazer alguma coisa, aí para eu motivar eu vou junto. Sim. Aí paguei uma consulta para ele, paguei uma para mim para poder acompanhar. Inclusive o médico foi muito gente boa. Doutor Écio, gente boa da segunda igreja batista, eu acabei fazendo amizade com ele. Mas foi a última vez, tem uns. Deve ter uns mais de 10 anos. Na época, inclusive, ele passou uma reposição de testosterona para mim, um gelzinho, um gelzinho que passa na perna e tal. Então, marca aquele café lá que eu vou lá na sua casa. Vamos fazer uma consultinha lá, vamos tomar um café e vamos... Troca o café. Aqui, não, vamos tomar um café, não vou tomar uma sexta-feira, mas não vamos marcar. Mas vamos lá, então... Mas tem uma idade, né? Hein? Na andropausa, geralmente vai caindo. Sim. É a questão da idade. Mas assim, não é só na idade da andropausa, né? Que é em torno de 40, 45 anos, que são as quedas dos hormônios masculinos. Esse é um período mais É comum. o mais comum, que tem que Então, ficar mais atento. O ideal é que um homem de 40, 45 anos, quando ele vai começar a procurar um urologista para fazer exame de próstata, ele também procura um nutrólogo para poder fazer um exame, saber como é que estão as taxas. Ou antes dessa idade, né, se tiver algum desses sintomas, né, que a gente conversou, eu atendi o mesmo paciente agora de 30 e poucos anos, que estava com uma testosterona bem baixa, que tinha indicação de reposição. Né? A gente iniciou o protocolo para ele, né, e a gente usa alguns remédios, né, para minimizar os efeitos, né, protetor de fígado, enfim. Várias a própria obesidade pode causar isso. Né? A queda. Sim, exatamente, porque a obesidade tem... hormônios, né, que ficam dentro da... Isso é importante você falar, não pode falar. Porque o homem se a sua área maior, assim? Porque eu imagino que você pega essa área aqui, se der ruim nessa, eu jogo pra você, como é que é isso? Então, lá a gente dividiu um pouco a questão de mulher e homem. Entendi. Por conta de área de atuação, porque às vezes a mulher fica mais à vontade com ela, né? Imagino. E também porque a especialização em si é uma só. Mas existe várias vertentes, né? Então, assim, a parte hormonal da mulher é uma coisa muito extensa. Então, só a especialização não dá conta. Você tem que se atualizar em outras coisas. E naquele segmento dentro da especialização. Exato. E ele ficou com a parte masculina e eu com a parte feminina. Então, quer ganhar uma massa, quer poder ficar, procura Dr. Ken. E assim, quer perder, procura o Dr. Gilmar. A mulher me procura. A gente trata de obesidade, né? Que é assim, na verdade, a grande maioria dos pacientes nossos são de sobrepeso, obesidade, né? Mas não só isso. Se o paciente estiver também num peso adequado, normal, tem que fazer uma medicina preventiva, né? Se cuidar, fazer exames periódicos, né? Então, a gente também atua nessa área, né? Não só pacientes que são obesos, né? Que têm deficiência de hormônio, reposição, área de hipertrofia, não só nessa área, né? Então, a gente também atua nessa área de prevenção também, com exames.
Muito bem. Então a testosterona está ajudando tanto a ganhar como a perder. Então é importante manter. Sim, a composição corporal, né, que é o mais importante. Que hoje a gente não liga tanto para essa questão de IMC, né, do índice da massa corporal. Questão do peso por si só. Porque às vezes eu falo muito com os pacientes. Às vezes está no peso ideal e não tem musculatura. Por exemplo, a gente vai pegar um paciente atleta, né, de 100 quilos, com a mesma altura. Né, ele vai ter um IMC-X. Né, às vezes esse quadro está no sobrepeso. A gente vai pegar, às vezes, o paciente com a composição corporal, com a massa de gordura lá em cima e com o mesmo 100 quilos e mesma altura. Entendi. Então não é questão de só peso e IMC, é de composição corporal. A gente tem um aparelho lá que a gente consegue medir isso aí, que chama aparelho de bioimpedância. Eu vi aquele negocinho que segura assim com a parada. Isso. Que aí tem questão Aí percentual de água, de musculatura, de massa magra. Isso, massa de gordura, de músculo, a gente consegue quantificar. Então aquilo ali é sério mesmo, que ele funciona. Então, tem aparelhos de bioimpedância e tem o aparelho de bioimpedância. Você vai achar aí aparelho de De bioimpedância. da China, by China. Mas funciona, aquilo ali faz uma leitura real de Sim. se é importante fazer o exame. Sim, é importante para a gente saber a composição corporal, que é tão mais importante quanto o peso. É saber a composição corporal. Até no processo de emagrecimento, às vezes a pessoa vê a balança parada. Aí ela tá falando, não estou emagrecendo. Sim. Mas na verdade ela está na academia, está ganhando massa muscular. Né? É muito comum. A troca vai ser... A gente vai ver na bioimpedância a composição corporal medindo. Aparecendo lá, o percentual de gordura está baixando, a musculatura está crescendo. Então o músculo também vai pesar. Entendi. Então na balança você está trocando ali, fica a mesma coisa. Na bioimpedância mas já na saúde... diferença. Exato. Quanto mais músculo você tem, mais saudável você é. Entendi. Obesidade não é só uma questão estética? Não. Jamais. Quais os riscos? Então, tem mais de 200 doenças relacionadas com a obesidade. Hipertensão, diabetes, Rapaz, diabetes tipo 2. Eu fiquei hipertenso sem estar obeso, né? Eu fiquei hipertenso por questão hereditária. Minha família toda... eu com 39 anos descobri que eu tenho essa porcaria. Aí foi até... Eu até comentei aqui no podcast que eu fiz com o Elimar aqui, que foi meu personal, né, que o médico foi muito amigo, sim. Ele me deu um susto tão grande que ele me forçou a mudar as minhas práticas, meus hábitos. Ele chegou para mim e falou assim, olha, você vai tomar esse remedinho, passou lá o remédio de pressão para mim, vai fechar a boca e vai procurar uma atividade física urgente, porque senão o senhor não vai longe não. Só que ele falou, o senhor não vai longe não, e olhou para mim sério, eu pensei, tô morrendo, né? Mas mudou, assim, mudei radicalmente, porque eu sempre gostei de esporte, mas o ministério, igreja, enfim, falta de tempo, que é a desculpa de todo mundo, né? Até você perceber que se você não se cuidar, você não vai longe. Mas eu não estava assim obeso, estava talvez até pela minha altura um peso a mais, mas o meu problema foi isso. Eu lembro que quando eu fiz o exame, eu estava com 32 ou 36% de gordura na época. E não estava assim tão pesado. Né? E aí eu fui... Vamos cuidar. Não sei, mais ou menos, sei lá, um ano e pouco, eu consegui baixar essa taxa para 16, eu estava voando para subir o Monte Sinai, para isso eu precisava para Israel junto. E eu voltei a me preparar para subir o Sinai. Aí quando eu fui subir assim, que eu já tinha passado mal no Sinai 2 vezes, eu falei, não posso passar mal de novo, não. Tá doido, eu subo para orar e volto passando mal. Aí eu baixei a taxa, me cuidei, e o peso eu não perdi tanto, é verdade, eu não perdi peso. A massa ideal para homens é abaixo de 20%. Abaixo de 30 e poucos estava bem. Não estava bem assim. Bem assim, e o peso, né, que a gente falou, né, não repercute tanto, né? Então, mas a composição a preocupação que eu confesso que o tal de balança me oprime, cara. O tal de balança me oprime. Quando eu subo na balança lá que tu acima, poxa, eu fico chateado. Então, o mais importante não é tanto a balança. Não, é a composição corporal. Então, assim, a pessoa não tem a bioimpedância, não faz um acompanhamento com o nutrólogo. Medida. A roupa veste melhor, a medida tá perdendo. Às vezes o mesmo peso. Exato. Aí você vê que a calça subiu melhor, fechou. Então você está perdendo a medida. Por mais que a balança não esteja ali, a medida está perdendo. Então é um sinal que você está ganhando músculo e perdendo gordura. Porque a gordura dá mais volume. É verdade. Né? E a musculatura não. O peso às vezes não às vezes fica ali, a mesma coisa. Muito
muito bom conversar com um profissional, né, Corinthians? Vou sair daqui menos oprimido com a minha balança. Só falar sobre a testosterona, que assusta um pouco os homens, que ela acabou não falando. A testosterona em excesso, né, e a pessoa que tem sobrepeso, obesidade, aí alguns homens se assustam quando eu falo isso. Na obesidade, né? A gordura em excesso. A gordura em excesso. A testosterona, ela vai ter uma enzima chamada aromatase, que ela vai transformar essa testosterona. Ela já transforma normalmente o hormônio feminino, né? Todo homem já transforma porque a gente precisa, estradiol, estrona, a gente precisa no organismo. Só que quem é obeso, aquela testosterona ali vai ser totalmente convertida para o hormônio feminino. Aí chega uma hora que por isso que aparece, você percebe-se a parte peitoral. Ginecomastia, né, que é o aumento da mama, né, e a gordura cada vez vai aumentando mais, o cara vai ficar totalmente desanimado, não vai ficar com vontade de ir na academia. O homem fica mais feminino, né? Essa é a palavra. Começa a dar quadril. É porque essa enzima, ela fica na gordura. Então, essa enzima em excesso, né? A pessoa está com muita gordura, circunferência abdominal muito grande, então está com essa enzima em excesso. Então, ela vai pegar toda a testosterona dessa pessoa, desse homem, que ele está produzindo natural, e está convertendo tudo em hormônio feminino. Em excesso. Aí até a questão estética começa a mudar. Sim, as características do homem. Às vezes você percebe os meninos novos, né, com quadril mais largo, com ginecomastia, quadril largo, então, né, e indisposição, né? Porque o homem foi feito para testosterona, né? A mulher não, a taxa de testosterona da mulher é bem baixinha, né? Ela existe, né? Mas o hormônio da mulher é o estrogênio, né? E do homem é a testosterona. Então o homem precisa de testosterona. Se ele não tiver, aquele pouquinho que ele tava, né, na obesidade, às vezes a obesidade vai pegando e vai sugando aquilo ali tudo e vai baixar cada vez mais. Aí ele vai ter ânimo para fazer atividade física, vai engordar, né? Cada vez mais vai afetar outras áreas. Vai afetar outras áreas, a coração, libido sexual. Também. Aí os homens ficam, não, eu preciso fazer, dosar minha testosterona. Aí quando eu falo isso, aí eles se assustam e começam a emagrecer. Mas moçada! Ô turma, vamos nos cuidar. Olha bem, a coisa é séria, irmão. Já pensou bem? Você continuar homem mesmo? A gente pensa mesmo de fato como leigo, a gente que não tem noção, né, da seriedade que é uma taxa. A gente olha no exame de sangue lá e só vê uma taxa, tá um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, isso deve ser bobagem e tal. Então é muito mais sério que... E a questão da taxa é interessante. Muito mais sério que a questão estética também, né? A questão da taxa, pode falar. Até a taxa é uma coisa contraditória, porque o que é normal, né? O exame tá lá, 12.200. Mas é uma diferença muito grande de 12 para 200, mas está ali, está dentro da normalidade. É verdade. Então, assim, o que a gente tem que entender? A gente quer ler que a gente fica feliz. Entre 12 e 200, eu estou com 50, eu estou feliz, eu estou no meio aí. E o que é normal? A gente tem que pegar ali uma média? Não, a gente tem que ver o que é bom, a gente tem que colocar em níveis ótimos, e o que é ruim em níveis baixos. Então, assim, E o que é normal para um pode não ser normal para outro, é isso? Dependendo da idade e do sexo, pode ter uma divergência, né? Mas, assim, os laboratórios, em geral, a gente reparar, tem referências diferentes. Um laboratório fala uma coisa, outro fala outra. Mas é porque essa medida de laboratório é uma média que eles pegam dos pacientes que vão fazer... Então, vamos supor, 10 pacientes foram fazer um exame lá no laboratório. Desses 10, peguei o resultado de todo mundo, fiz uma média, aquilo ali que eu vou jogar como média. Mas se os 10 estavam doentes, é o que geralmente então a média acontece, vai ser baixa. Né? Geralmente o paciente no Brasil não vai quando está saudável, né? Vai quando está doente. Então o laboratório vai pegar uma média de população doente. Aí vai considerar daquilo ali que é o normal, sendo que não seria o normal, né? Então até isso é importante a gente falar também. Então, às vezes, a gente vai prescrever alguma coisa para o paciente, mas não, mas está normal, doutora. Leigo não pode ficar olhando o resultado. Não, é diferente. Então, o que é bom, a gente mantém D, sempre né? mais. A gente fala sobre vitamina D. Vitamina D também. Vitamina D no laboratório é considerado normal em 20, né? Só que a gente sabe que a proteção da vitamina D, até para prevenção de câncer, né, ou de outros problemas, tem que ficar próximo a 40, né? Já tem consenso, já comprovando. 40, 50... Acima de 40 é o ideal, né? 40 e torno de 50. Aí você vai pegar lá a sua... Existe preconceito até na área médica, né? Existe cardiologista que acha que a suplementação de vitamina D não é necessária e que ela pode prejudicar até o coração. Sim. Mas então, apóstolo, isso aí é tudo questão de atualização mesmo, né? É tudo muito novo, são os estudos mais recentes. Então, a nutrologia, ela estuda
por aí, não é por livro, é por estudo, né? É um estudo comprovado, tá tudo lá certinho, certificado. Então, a gente vai se baseando por isso. Não antigo, porque realmente vai mudando. Porque teve, sabe, todas as áreas, essa área da alimentação, eu estava comentando na igreja, que eu sei que é o fato, eu vivi isso, estou com 55 anos, e eu fui da época que comer mais de um ovo por semana era um negócio assim, não, por causa do colesterol, por causa do não sei o que. Só se for frito, assim, né? e tal. Eu não podia comer mais do que um ovo por semana, que era perigoso. Não podia comer abacaxi com leite. Essas coisas todas, né? Não pode comer só à noite, pode chupar manga à noite. Quer dizer, então com o tempo a gente vai vendo que de fato as coisas vão mudando. A medicina tem que ser baseada em evidência, né? Que é a medicina que a gente segue, né? Com estudo científico, né? Com atualizações. Lógico, né? Que às vezes uma coisa é atualização hoje, né? Amanhã pode ser que mude alguma coisa. Né? A gente não percebe que tem uma mudança drástica, né? Que uma coisa é boa no dia, no outro dia não é boa. Não é isso, é só ajustes, né? Que são feitos. Então, a medicina é baseada em evidência, né? Então, a gente segue essa linha, né? Todas as evidências, né, que sugerem que em torno de 40 a 50 que a vitamina D é boa, né? Assim como outras vitaminas, né? E que a gente vai fazer na medida que precisa ser feito, mas sempre com comprovação científica, né? Nunca... De acordo com a queixa também do paciente, né? Lógico, também. Então, a gente vai tratar a pessoa, não é um exame, né? Então, são as queixas também. Então, depende mesmo, cada um... É todo mundo precisa, gente. Não tem como correr, todo mundo precisa de um nutrólogo, procura um nutrólogo. O problema do nutrólogo é que o nutrólogo não atende plano de saúde. Aí a gente... Mas a gente tem que pegar a restituição do plano depois. Mas é legal. Vamos para os mitos? Vamos para os mitos. A primeira pergunta é assim, alguns mitos sobre dieta para perda de peso. O que é mito? Para perda de peso? Os mitos é o que aparece todo dia aí na rede social, né? O pessoal fala alguma coisa, uma conversa. Jejum intermitente. É bom. É bom? É bom. É ótima estratégia para alguns pacientes, né? Uma estratégia. Por exemplo, hipertrofia não é a melhor estratégia, logicamente, né? O paciente quer ganhar massa muscular, hipertrofia... Não é legal. Não é a melhor estratégia que a gente percebe, não. Mas para pacientes obesos, sobrepeso, é uma ótima estratégia, mas também não é para todo mundo, só para perda de peso ou é saudável? Ele é saudável a partir do momento que você faz acompanhado, né? Que tem toda uma cascata hormonal, mas assim, as pessoas têm que saber fazer, não é para qualquer um. Entendi. Porque se uma pessoa às vezes tem uma compulsão... Qualquer tipo de tratamento tem que ter um acompanhamento profissional. O ideal seria, né? Porque... Não dá para seguir a internet. Exato. Um dos mitos é esse, de comer de 3 em 3 horas. Antigamente se falava isso, realmente, né? Mas hoje em dia não é mais assim. Você tem que comer quando você sente fome. Né? Nosso corpo é inteligente. Acho que o pessoal confunde um pouco a questão do paciente que tem diabetes, que usa insulina, que não pode ficar muito tempo sem se alimentar, né? Acabou que tem essa confusão aí. Do jejum, né? De jejum, de ficar comendo de 3 em 3 horas, mas por conta disso. Para não dar, né? Baixar muito a glicose do paciente, não passar mal, né? Entendi. Então, mas o paciente sem esse tipo de enfermidade não tem porquê. A importância do jejum é você saber quebrar. Não é só fazer o jejum, é saber quebrar o jejum. Porque quando você sai do jejum, seu organismo está ali. Se quebrar errado, pode subir o açúcar lá em cima. Piora. Ao invés de melhorar, você piora. Né? E tem as horas também, né? Para poder, se for para emagrecimento, o jejum, para ele poder atingir a queima de gordura que a gente quer, aí é 16 horas de jejum. Mas ninguém vai começar com 16, né? Começa com 12, 14, depois parte para o 16. E aí, para pegar toda a cascata que a gente quer para chegar no queima de gordura, demora, porque o nosso organismo é muito inteligente. Nosso corpo é perfeito, então ele vai compensando de outras formas. Até ele pegar a gordura, ele usou o que você comeu à noite, a reserva de glicogênio que você tem, até o último é a gordura, infelizmente. O último é a gordura? Felizmente. Mas é assim, a gente tem que traçar a estratégia para cada paciente. Não é para todo mundo, mas dependendo do paciente é uma ótima estratégia, né? Entendi. Depende então não é mito. Não, do jejum não. Do jejum não é mito. De 3 em 3 horas Mitos mais comuns. O que a gente ouve aí? Que engorda e que emagrece. O que vocês lembram aí?
Água com limão. Você tomar água. Mas tem algum benefício? Tem, porque é vitamina C, né? Melhora também o pH do estômago. Mas perda de peso não. Não. Não, o que a gente quer, não. O que a gente quer, não. É uma fala polêmica. Até a questão do detox que eu postei esses dias, né? Que você enfia o pé na jaca fim de semana inteiro, aí você faz o seu detox na segunda, acha que você vai estar não existe, né? Não existe dia do lixo? Não, o detox... Existe o dia do lixo? Para quem está focado? Existe refeição do lixo, né? Porque você faz... Imagina, o dia inteiro de lixo, às vezes pode atrapalhar. Para recuperar é ruim. Dependendo do seu objetivo, pode atrapalhar. Dependendo do que você comeu e se o seu objetivo não é, né, tão grandes coisas, não vai atrapalhar o que você fez a semana toda, um dia só. Mas se a pessoa enfia o pé na jaca feio, aí não... Vai dar ruim. Aí atrapalha realmente, vai demorar a recuperar. Atrapalha. Não é um suquinho de couve que vai resolver esse dia do lixo. Exato. Que o detox quem faz é o nosso fígado, né? Nosso organismo mesmo. Então, às vezes, a gente toma um suco lá e... Ajuda? Ajuda na digestão, né? Na retenção de líquidos, mas não faz detox, né? Não faz detox. O que faz detox é o nosso organismo, é o nosso fígado. Mas sei lá, o que é mais indicado aí que o pessoal usa, que é uma couve com laranja, com não sei o quê. Gengibre. Com gengibre e tal. O gengibre eu acho que é termogênico. O gengibre é termogênico. Mas não ajuda o fígado a funcionar melhor? Em nada? Não tem nada assim? Não, ela pode tirar um pouco dos radicais livres, né? Que a gente, com essa alimentação irregular, a gente acaba... Pode ajudar. Pode ajudar, mas perder peso, não. Emagrecer. Então é mito para perder peso, mas não é mito que é saudável. Não, saudável, lógico. Não, é saudável, mas o detox em si não. Não, porque você comeu um monte de coisa e depois você vai tomar um suco. Coitado do suco, ele não vai ser responsável por isso. É bem essa questão, né? Confiar somente no detox, o detox vai resolver o seu lixo, entendeu? Esse que é o problema. Não, o problema não é o detox. O detox é saudável. Lógico, é ótimo. Às vezes a gente usa, também faz, sem problema nenhum. Só que a gente não pode enfiar o pé na jaca confiando no achar detox, que vai resolver com um suquinho. E a questão do mito, outra coisa, são chás também, né? Os chazinhos que a pessoa toma e aumenta de diurese, né? O problema é que as pessoas se apegam a isso e não quer fazer a base. A base é o quê? Dieta, atividade física. Então as pessoas se apegam a cinta, a um gel, a um chá e acham que não tem milagre. Não tem. A base, se você não faz a base, não tem medicação e não tem chá que vá fazer por você. A própria medicação depende da dieta e da atividade física. Não tem milagre, não tem nem na nutrologia, a gente não vai prescrever um remédio que vai fazer milagre, você vai comer tudo e vai emagrecer. Não tem como. Infelizmente, não tem como. Se é conversa fiada, é mito. Conversa fiada, não tem como, infelizmente. Tem como comer saudavelmente. Lá em casa a gente não tem costume assim, de alimentação ruim. Meus filhos nunca tomaram refrigerante. A gente não teve esse costume não tem. Eles nem gostam, nem ligam. A gente não teve esse negócio. Então as comidas sempre foi, nossa alimentação, a gente sempre procurou ser saudável. Com exceção do chocolate. Que se faltar, a mulher fica nervosa, então tem que ter chocolate. Sempre, mas até o chocolate é bom, né? Se tem seu lado, acima de 70%, né? O cacau mas é bom. Mas não é esse. Não é esse, não. Poucos por cento. Não é esse, não. É aquele mesmo, o tal do Copenhague. Aquele mais caro, que tem bastante açúcar. Gordura hidrogenada. Esse bom. Eu entendo. Que não pode faltar. Mas fora isso, a alimentação lá em casa sempre foi uma alimentação assim, equilibrada. Mas o que a gente ouve muito assim? Farinha branca. É ruim. Né? Vilão total. É vilão? Carboidrato? É o tal do carboidrato ruim? O principal é o trigo mesmo. Né? Ele é altamente inflamatório, assim como o açúcar, né? Houve mudança, assim, tem algum estudo assim, que o trigo há 1000 anos atrás era um, há 2000 anos atrás era um e hoje é outro. Por quê? Porque a gente olha na Bíblia, né? As pessoas comiam muito pão, muito trigo, muita cevada. E o povo era saudável. Primeiro, a gente não tem assim, nenhuma referência na época de pessoas que ficavam doentes por comer o pão que era, sempre foi, acho que um dos alimentos mais antigos que nós temos. Mas realmente mudou o trigo? Mudou. Tanto é que o trigo de antes não inchava, né?
Esse inche. Inche? Ah, é? Exato, mudou. É outro trigo. Daquela época é um outro trigo. É outra farinha. E aí o trigo que a gente vê hoje é até engraçado, né? Quando a gente pega assim, o pacote tá escrito assim, enriquecido com ácido alguma fólico. coisa. Nossa, Ai, tem nada de enriquecido ali. Não. A quantidade é praticamente zero. É igual os danoninhos, né? Iogurte, coisas de criança, assim. Não vale pro bifinho. Rico em, em ferro, rico em vitaminas, rico em açúcar, em conservante, em corante. É propaganda mesmo, né? Entendi. A quantidade de nutriente é muito pequena. A questão do crime não compensa, né? Esse é o tipo de crime que não compensa. Não compensa. Né? Não compensa o açúcar que vai ingerir, né? Não é nada saudável. Tem diferença do açúcar, do mascavo para o açúcar branco? Tem diferença, assim, a nível de ser saudável, ser mais saudável, ser menos saudável? Ou também é mito? Então, o mascavo é um pouco menos calórico, né? Do que o... Mas assim... A questão de ser saudável, é mais saudável, menos saudável? É a mesma coisa? É menos pior, né? Se for para consumir... melhor. Se for para consumir, né? Melhor dizer isso, é menos pior. Porque nenhum açúcar em si é saudável, né? Nenhum açúcar. O açúcar é inflamatório. Igual você falou também essa semana sobre o adoçante. Que as pessoas substituem o açúcar pelo adoçante. Acho que está melhor. Depende. Se o seu objetivo é emagrecimento, você quer ser saudável, então não use adoçante nenhum. Entendi. Porque o adoçante ele vai despertar. O seu cérebro entende que ele precisa do açúcar, que aquilo ali é açúcar. Ele não entende que aquilo é um adoçante, ele entende que aquilo é um açúcar. Ele vai aumentar sua aptidão por doces, vai fazer o seu corpo buscar açúcar, né? Então o adoçante vai vicia mesmo, né? O desencadeia no cérebro da gente sensação de prazer, né? Ele estimula várias áreas do cérebro. Entendi. E aí, se você quer ser saudável, tem que acostumar o seu paladar a menos doce. Porque cortar, a gente percebe assim que é quase que impossível, né? Cortar. Vou tomar limonada sem açúcar, não é muito prazeroso, né? Então, acostumar paladar, né? É questão de modular o seu paladar mesmo. Conta a história do açúcar lá de casa. O quê? O açúcar fica lá, a gente nem lembra se tem açúcar. Trabalha lá em casa, tadinha. Aí quando a mãe dela vai lá em casa, ou a minha mãe, a gente tem que procurar o açúcar onde está, porque a gente não usa. Você acostumaram sem. A gente não usa açúcar. A gente, lógico, a gente consome açúcar, mas o açúcar que está introduzido nos alimentos já. Uma fruta. Ou às vezes a gente já comeu um doce, um bolo, alguma coisa que a gente também come, a gente não vive de dieta, nem nada disso. A gente come. Então, assim, a gente não adoça. Entendi. Colocar o açúcar, mas a gente não consome. Tem suplementação de açúcar. Não degustação de açúcar. Mas a gente consome nos alimentos. Então, por isso que realmente é quase que muito difícil, né? Você conseguir cortar 100%. 100%. Porque se for cortar 100%, você vai Mas diminuir, nada de doce. No mínimo diminuir é importante. É o que a gente sempre fala. É a questão de acostumar o paladar, igual tomar o café, né? Tem gente que não suporta tomar o café sem açúcar. Mas às vezes está tomando açúcar ali, né? Uma água adoçada. E é questão de paladar. E acostumando, tirando. E eu explico muito isso porque quando o paciente vai conversar comigo, eu tento entender, né? Por que ele me procurou, saber aquela história toda, né? E eu não vou tirar tudo de uma vez, porque não vai aguentar. Não vai, você vai chutar o balde. Então, assim, a gente tem que ir reeducando. Exato, subindo degraus. Né, aos poucos e mantendo, porque tem que ser um estilo de vida. Entendi. Se a pessoa vai ali, emagrece meu e depois... encontrei uma nutróloga que não é carrasco, gente. Não dá. Não é carrasco, não vai matar você, não. Porque se a gente suspende tudo de uma vez, a pessoa pode emagrecer, mas a pessoa não vai sustentar, porque não mudou a cabeça. Que é outra coisa assim, que a gente vê muito, que é esse efeito sanfona, né? A pessoa emagrece de repente, até gente que já fez bariátrica, que perdeu peso, perdeu 60 quilos, de repente recupera 40 e tal. Então, é uma coisa que eu acho que é interessante a gente conversar sobre a obesidade. A gente percebe aí que alguns profissionais da área tratam a obesidade como só questão de alimentação. A gente sabe que não é só a alimentação que influencia, até fatores genéticos vão influenciar na obesidade. E a obesidade, ela é uma doença. Hoje, o Ministério da Saúde considera a obesidade como uma doença, tanto que existe uma sociedade brasileira de medicina da obesidade, né?
Então a gente tem que tratar a obesidade como uma doença, por exemplo, uma pressão alta, você vai tratar com antihipertensivo. Você vai usar aquele antihipertensivo pro resto da vida, sem problema nenhum. A obesidade, se tiver a sua indicação de tratamento, a gente vai fazer o uso da medicação por um período longo ou talvez pro resto da vida, sem problema nenhum. Porque o que a obesidade vai levar a hipertensão, a diabetes, doenças cardiovasculares. Agora, eu disse essa semana com um amigo, ele falando comigo, falando com ele que eu estou me reeducando novamente pós-Covid e tal, alimentação, cortando algumas coisas, diminuindo outras e tal, porque eu percebi que eu precisava desinchar e voltar ao que eu era normalmente. Então, eu estou mais disciplinado. Aí, eu falei de algumas taxas minhas, eu não fiz meu check-up esse ano ainda, vou fazer agora. Aí ele falou assim, mas eu fiz, ele gordinho. Não, mas eu fiz meus exames, deram tudo perfeito. O obeso saudável. O obeso saudável. Existe, não? Não. Isso é mito também. Vai acarretar em problemas futuros? Com 100% Uma hora de ele vai certeza. ficar. Uma hora vai dar problema, vai dar ruim. Se já não estiver, porque enquanto ele está tendo a obesidade, ele pode não mostrar nos exames, mas é uma cascata no organismo dele já está sendo gerada há muito tempo. Em algum momento vai dar ruim. Uma hora vai. O organismo tenta segurar o máximo possível de não trazer problemas, mas chegar uma hora que não vai conseguir segurar 100% de certeza que vai trazer problemas para ele. Colocar o motor do Fusca no caminhão, uma hora vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Qual a importância da atividade física no dia a dia? Tudo, né? Suma importância. A atividade física não é para um processo de emagrecimento, né? A atividade física é para o resto da vida, né? Tem que mudar hábitos, né? A gente não fala só questão de musculação, né? De atividades aeróbicas também. Tem que mudar essa mentalidade. Né? A musculação é indicada para todo mundo. A musculação não é acompanhada. Assim, existem contraindicações, né, ortopédicas, né, que Entendi. a gente, logicamente, em alguns casos não vai poder, né, fazer tudo, né, mas existem outros meios, né, que conseguem um profissional adequado, a gente consegue. Mas a musculação, basicamente, é para todo mundo, né? Já tem estudos já comparando. Musculação e exercício aeróbico, né? Que vê que os dois em conjunto são a melhor estratégia para perda de peso e para hipertrofia também, né? Entendi. Mas precisa de conciliar as duas coisas. Não tem para onde correr. Sempre com acompanhamento. Musculação e atividade aeróbica. E aí, eu volto naquela que eu estava falando agora. Se eu chego um paciente para mim que nunca fez nada, eu falo, olha, você tem que fazer não sei quantas horas de bicicleta, corrida, fazer musculação. Eu não vou, o paciente não vai fazer. Então, é um degrau por vez. Se você não faz nada, faça alguma coisa. Então, assim, alguma atividade você tem que fazer. Agora, eu falo assim, não, eu só posso fazer uma. Qual a melhor? Musculação. Entendi. De estudos já comprovados. A melhor hoje, né? Não sou eu que estou falando, é estudo mesmo. É musculação. Agora, se puder associar com uma outra atividade, aí vai cardio, ser alguma coisa assim. Exato. Seja Aí vai ser o melhor. Sim, porque você mexe também com a parte cardiorrespiratória, né? Automaticamente ajuda também na musculação. Entendi. Muito bem, eu acho que nós precisamos marcar outro podcast. Eu acho que é informação demais pra gente resolver numa hora só, gente. Na consulta. A consulta demora 1h30. Só uma consulta demora 1h30. Porque a gente tem que tratar todas as áreas, né? O sono, né? Às vezes até pacientes que têm atividade noturna, né? Que trabalham durante a noite, se influencia no peso também, né? A alimentação, os hormônios são produzidos durante a madrugada, né? Perda de sono. Medicações em uso, né? Vão influenciar totalmente, às vezes antihipertensivo, né? A gente consegue substituir por um que não ganha tanto peso, né? Medicações ansiolíticas, assim, diversas, né? A questão do corticoide, que o senhor falou aqui, também influencia, né? A questão do inchaço, né? Do ganho de peso também influencia. Não é só porque tá com preguiça. O que antigamente falava muito, né? A pessoa é obeso porque é preguiçoso. E não é assim. Às vezes está preguiçosa por causa alguma deficiência de vitamina, alguma coisa, um distúrbio na tireoide, né? Uma porcentagem pequena, mas pode acontecer. Então... A questão da tireoide eu gosto sempre de falar, porque o paciente chega lá no consultório, não, eu tô desse jeito porque tenho tireoide. A tireoide, você tem, né? Tireoide todo mundo tem. Aí tem os distúrbios da tireoide, né? Que eles põem a culpa no hipotireoidismo. O hipotireoidismo, ele vai fazer o paciente ganhar 5% do excesso de peso que ele ganhou. 5%.
Então, assim, é uma coisa... De todo o excesso, né? Então. Eles querem colocar 100% na culpa Os da tireoide, 95% né? aí não foi culpa da Quer tireoide, colocar não. 100% a culpa Meia da tireoide. boca, caminhão. Coitado da tireoide, né? Coitado, não pode se defender. Aí coloca a culpa na tireoide. Fala assim, olha, a tireoide é um dos fatores, mas a culpa não é só da tireoide. 5%? 5%. E não é questão, né, que ela está falando, a questão do paciente é falta de vergonha, de emagrecer, não é isso. Tem diversos fatores, né? Questão de ansiedade, né? Questão que a gente está conversando do sono, atividade física. Então, Taxas baixas, taxas hormonais, lógico, são vários Falta fatores, de né? vitamina da fome, desperta esse apetite da pessoa querer comer mais quantidades e calorias, né? Entendi. As pessoas preferem os alimentos mais calóricos. Então, Até tudo isso... o organismo é inteligente, como você falou. Exato. Às vezes dá vontade de comer uma coisa, mas porque está com baixas em nutrientes. Em algum nutriente que o corpo ele quer buscar. Então, ele vai estar gerando aquela fome em excesso na expectativa que você vai consumir aquilo ali. É. Muito bem. É muito... Pena que nosso tempo acabou. Na verdade, passou da hora. Já passou da hora. Tem mais de uma hora que eu estou fazendo um papo aí. Passou muito rápido. E nem terminamos as perguntas. Se alguém quiser consultar com o Dr. Kerry, como é que faz? Então, entra no nosso Instagram, né? No Instagram. Coloca aí de novo, meu povo. Põe aí os dados aí do Instagram. Tem um link na bio do Instagram. Põe aqui, gente. Que aí já abre e já fala Cadê direto. o Instagram aqui? Cadê o Instagram? Aí, pronto. Entra no Instagram vai ter o contato, telefone. Tem um link lá na bio que já encaminha direto para consultório, né? Que aí consegue... Doutor Gilmar também? Mesma coisa. Mesmo número até. Ah, legal. Poxa, fica aí, gente, a dica. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de marcar outra conversa dessa. Vai ser legal. Eu estava ansioso por esse dia, assim, para a gente bater esse papo, porque eu tenho certeza que vai, assim, alertar muita gente para muita coisa. E fica a dica aí, onde que eu estou ali. Fica a dica, procure um profissional. Procure um profissional. E procure um profissional confiável, né? Atualizado. E tem indicação nossa, doutor Kenny, doutor Gilmar, né? A gente viu a dedicação de vocês, a seriedade na profissão. Uma coisa assim que eu acho muito legal, que eu sempre, eu olho muito isso. Eu não teria um personal trainer obeso. Eu não teria um cardiologista obeso. Eu não procuraria um dentista. Um dentista sem dente. Não dá. Quer dizer, eu não procuraria um nutrólogo que eu seguindo a rede social dele não visse ele praticando esporte. Então a gente olha vocês e a gente vê que vocês não apenas estão ali ensinando, querendo aplicar a verdade para os outros, mas vocês vivem isso. Isso é muito importante. Eu acho que isso gera uma confiança, né, no paciente. Muito legal, muito legal. A gente vive isso, inclusive as jacadas, tudo a gente vive também. Então a gente passa a realidade. A gente entende, né? Como administrar a vida e ser saudável. Eu acho assim, a mensagem mais importante hoje é a questão de não somente estética, né? É saúde mesmo. Saúde. Então, acima Cuidado de tudo, a estética vai ser um né? resultado secundário. Sim, é o corpo que é o templo do Espírito Santo, né? Então a gente tem que cuidar muito bem dele, né? Com certeza. Gente, que bate-papo bom, gostei demais, espero que tenha outra oportunidade. Vou deixar os dois aqui dar um alô para você, se despedir. Qual câmera aqui, meu povo? Você daqui, ó, acender a luzinha vermelha. Você pode dar um alô, convidar. Isso aí, amei estar aqui. Me siga no Instagram. Foi um prazer enorme. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem lá para mim, se eu puder, eu vou estar lá ajudando. Isso aí. É um prazer muito grande estar falando aqui com o apóstolo, que a gente gosta muito, a gente admira, né? Então é um papo descontraído, como eu falei lá no Instagram. E gostei muito. Espero que tenha a parte 2, 3. Né? Amém. Muito bem, gente. Infelizmente, eu já estou com a minha aula atrasada. Vamos chegando ao final de mais um podcast. Mas siga aí, Dr. Ken, doutora Gilmar. Siga a gente no Instagram. Compartilha esse podcast. Com certeza vai chegar, né, nas mãos de pessoas que precisam dessa orientação. E fica aqui a nossa indicação. Procure um profissional, cuide da sua saúde. A gente não pode entrar em contradição, né, como o doutor acabou de falar, que nós pregamos, nós cremos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente ficar enchendo de lixo, né, esse corpo, a gente precisa saber cuidar melhor disso, né? Então procure um profissional, se oriente e seja saudável, viu? Beijo no coração, Deus te abençoe, até a próxima segunda, se Deus